Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Senhor meu Deus, meu Pai fiel, Deus Santo, de poder e glória, eu venho diminuir, Senhor, venha crescer, Tua graça venha ser conosco, Tua misericórdia venha ser conosco. Se eu possa estar abençoando essa palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu dependo da revelação em Cristo, em nome de Jesus. Que a Tua graça venha ser conosco, Tua misericórdia, Teu amor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus Santo e poder e glória. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema da mensagem: aquilo que não te faz mal é bênção. E Provérbios 10, aqui está dizendo para nós que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. A ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência. Se você está seguindo a fé em Cristo Jesus, na obediência, tudo vos irá bem. Por quê? Porque o nome de Jesus é salvação. E se você estiver na desobediência, Deus enviará a ira de Deus contra você. E a ira de Deus vindo contra você, você não consegue descansar a sua alma. Você não consegue ser abençoado. Muitos querem te colocar sobre as dores. Muitos querem te colocar como desobediente. Mas aquilo que não te faz mal é bênção. Por isso a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Salvação não é difícil. Difícil é o caminho. Jesus pregando para aqueles homens, eles disseram: Senhor, mas esse caminho parece impossível. É impossível para os homens. E Jesus disse: para os homens é impossível, mas para Deus torna-se possível. Ou seja, a porta que leva ao céu é difícil, é estreita. Porém, a salvação é de graça, é fácil. É difícil por causa do nosso corpo abatido. O meu corpo sente cansaço, sente fome. É um corpo pecaminoso, a qual Adão e Eva escolheram desobedecer, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal fica do lado da árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é a palavra, que nos dá o conhecimento do bem e do mal. E Deus diz: crescei na graça e no conhecimento, no entendimento, na sabedoria. Porém, Deus falou para que eles não viessem tocar, porque na visão Deus já tinha visto a serpente. Quando você usa o conhecimento do bem e do mal para o bem, não te faz mal. Mas quando você usa o conhecimento do bem e do mal
para o mal, te fará mal. E você será reprovado perante Deus. Quem crê, glória a Deus? Jesus é fiel. Aleluia. Deus santo tem poder e glória. Por isso, meus irmãos, há pessoas que buscam conhecimento na palavra sobre o que os maus reis fizeram, para que eles venham usar também de estratégia. Mas eles usam a árvore que está no jardim do conhecimento do bem e do mal, que é Jesus, e a árvore da vida, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, que está do lado, Jesus está do lado do Pai. Eles usam para o mal. Por isso que quando você usa para o mal, trará morte espiritual para a tua vida. Aquilo que te faz mal é pecado. Se você comer demais, vai fazer mal para a sua saúde, você destruirá o templo de Deus. Se você beber demais, vai fazer mal para a tua saúde e você destruirá o templo de Deus. Por trás de todo o conselho do conhecimento de Deus, da palavra, há um livramento se você escolheu bem. Por trás de todo o conselho há um sentido. Deus santo tem poder e glória. A Bíblia, ela se ensina espiritualmente. Não deixemos de nos reunirmos como igreja. O que é reunir-se como igreja? Quem crê, glória a Deus? Reunir-se como igreja é você não deixar de cultuar. Quando você cultua, o culto sincero, racional, Deus santo tem poder e glória, os anjos, o céu se abre, porque você invocou a Deus em sinceridade. Todo aquele que invocar o Senhor em sinceridade será salvo. Você invocou a Deus, os anjos descem. Como Isaías viu o Senhor sentado no sublime trono, e os serafins estavam com ele, tampando os rostos e tampando os pés, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os anjos descem, e você começa a adorar, cultuar a Deus e não os anjos. Os anjos começam a adorar também a Deus e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Como em Apocalipse vai dizer que descerá 3 anjos do juízo na terra, e eles proclamarão o Evangelho, eles trarão o Evangelho eterno, e dirão: temei a Deus, porque é chegada a hora do juízo, e dai-lhe glória. Você pode dar uma glória, não para mim, mas uma glória para Deus. E quando fala onde estiver, é que não importa o lugar, onde estiver 2 ou 3, no nome dele estará presente. Não importa se a igreja está vazia. Ele está dizendo que não importa o lugar e não importa também o limite, a quantidade de pessoas. Porque tem pessoas que acham que Deus opera quando há multidão. Tem pessoas que deixam para orar, deixam para cultuar, só quando vai e encontra com a multidão. Mas o culto é o culto com o coração sincero, com o coração quebrantado. Então Deus será rico para com todos aqueles que o invocam. Deus santo tem poder e glória. O anticristo ele virá, ele se apegará à sinagoga. Ele achará que Deus é o templo de mãos, mas Deus não é sinagoga. Jesus é a palavra, a igreja é a palavra,
onde tem palavra, aleluia, disse o Senhor, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esse vale de ossos secos. É a palavra de Deus, que é poder, que ressuscita, que batiza com o Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O anticristo, ele se apegará à sinagoga, ele tirará o evangelho eterno, ele tirará a Bíblia Sagrada, eles pararão de crer na palavra de Deus no juízo, na palavra que é poder, que é verdade, que é justiça, e ele cancelará dentro das sinagogas a Bíblia, e ele se assentará como se fora Deus. O homem se assentará e ele quererá ser Deus. Ele vai querer tomar as atitudes que Deus toma. O meu dever como ministro, como magistrado, é pregar o Evangelho para que você venha crer e venha ser salvo. Mas o Pai trabalha e eu trabalho também, disse o Senhor Jesus. Quando nós pregamos o Evangelho e compartilhamos, evangelizamos, Deus faz frutificar, Deus, aleluia, multiplica e leva a palavra a outras pessoas. E a semente de 30, ela vai para 50 e vai para 100. Umas caem em terra com espinho, outras caem em terras com pedregais, mas outras, enfim, caem em terra boa. É um trabalho de Deus que decreta o juízo, que Ele é o único legislador. Por isso, meus irmãos, eu quero falar para você nessa manhã: não tome o lugar de Deus. Faça teu trabalho e Deus fará a parte dele. Deus Santo tem poder e glória. Ele disse, Judas, não Iscariotes, respondeu Jesus para ele quando ele pergunta: Senhor, quando há de manifestar a nós, essa é a mensagem, e não ao mundo? Jesus respondeu: aqueles que me amam guardarão as minhas palavras, e eu e o meu Pai habitaremos nele e amaremos ele. Existe Deus dentro de você e existe Jesus. Se você invocar, já são 3 contigo aí. Você não está sozinho. Ainda que você esteja no calabouço, ainda que você esteja no vale de ossos secos, se você está com o Pai, se você está com o Filho, o Espírito dele deles moram dentro de você, e você agora já não está sozinho, já não está desamparado, porque no tocante do meu interior eu tenho prazer na palavra de Deus. Ainda que eu venha morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Quem quer dar glória a Deus? Onde tem palavra, não tem fogo estranho. Onde tem o Evangelho eterno, tem o fogo verdadeiro, o fogo de Deus, o fogo que é santo. Grande é o mal sobre a carne dos homens, mas a palavra de Deus, o Evangelho, que é poder, não tem como anunciarmos o Evangelho em pecado, em iniquidade. Deus Santo e poder e glória, porque o Evangelho, ele é anunciado na santificação, porém os dons é sem arrependimento, mas o dom de pregar a palavra, ele é com o arrependimento, a santa vocação. Por isso, você deve procurar alguém que é
anuncie o Evangelho, alguém que pregue a mudança, o arrependimento, aleluia, glória a Deus, a mudança de caráter, porque salvação é simples, Deus santo e poder, glória, aleluia, glória a Deus. O diabo ele jaz no mundo, o mundo jaz no diabo, mas o mundo, aleluia, é de Deus. O juízo de Deus já está estabelecido. Quem crê, glória a Deus? Já está estabelecido o juízo de Deus. O juízo de Deus, nós aprendemos no colégio, e aí você aprende que você vai crescer, vai ser educado, vai assumir um relacionamento com uma pessoa séria, que é isso que Deus agrada, quando você assume a pessoa. Não importa se vocês estão distantes, porque Deus é Espírito, Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe. O que importa é aqui o coração, o compromisso, a fidelidade. E vocês devem manter a comunhão, ainda que estejam longe, mas devem manter a comunhão em espírito. Você não pode desprezar o teu esposo, nem desprezar a tua mulher. Você deve procurar a sua esposa, você deve procurar o seu esposo. Assumir um compromisso sério. Quando você assume um compromisso sério, mesmo não casando no civil ou na igreja, você já está unindo com aquela pessoa. Perante Deus, Deus tem isso como um casamento, porque você coabitou com aquela pessoa, e a Bíblia diz que quando você coabita com a pessoa, até mesmo em espírito e pensamento, porque quando em pensamento vai em espírito, quando você coabita com aquela pessoa, você é um só corpo com aquela pessoa. Antes de eu conhecer a palavra, eu não era transgressor. Mas agora, conhecendo a palavra, eu fui feito transgressor para evitar o sofrimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. É por falta de conhecimento que as pessoas sofrem. É por falta de conhecimento que você já não sente mais alegria, esperança. Por isso, você não tem que ter medo da palavra. Você não tem que ter medo de conhecer a verdade expor aquilo que você faz de errado. Quem anda de bicicleta não quer ficar caindo de bicicleta, quer aprender para evitar que se machuque. Assim a palavra de Deus, Deus santo tem poder e glória. Salvação é simples, é o juízo que já está estabelecido. Você já sabe que não pode matar, você já sabe que não pode furtar. Você não precisa crer na palavra para saber que se você fizer isso errado e te trará mal. Porém, quando a palavra vem a mim, o conhecimento me deixa bendito e evita dores, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus santo e poder e glória. Para viver a bênção, você terá que passar por momentos de humilhação. Pessoas vão te humilhar, pessoas vão te rejeitar, mas você não estará sozinho. Você estará com Deus,
que ainda que você passe pelo fogo, pelas águas, elas não te submergirão. As águas, o fogo, a chama não arderá em ti, porque você está com Deus. E se você está com Deus, você não tem que ter medo. Não é regra, mais regra, medo de perder a salvação. Eu não posso ter medo de perder a salvação. Porque se eu fizer algum mal, sem querer, Deus abrirá meus olhos para que eu não venha cometer mais esse mal. Mas nós colhemos segundo o juízo que já está estabelecido. Você consegue compreender que quem prega não é o Bruno, não é o bispo Bruno, não é o bispo Edir, apóstolo Valdomiro. Não. Quem anuncia a palavra é o Espírito Santo de Deus. Ele disse: não se preocupais com o que há de falar, porque o Espírito Santo falará em vocês. Mas tem que ser cheio. Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo, e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Se a minha mão não me escandaliza, não é pecado. Se o meu pé não escandaliza, não é pecado. Se eu tenho o Espírito Santo da moderação, do equilíbrio, da fortaleza, porque eu preciso me alimentar. E se eu passar da conta, vai fazer mal. Todos os dias preciso almoçar. Se eu não tiver um controle, eu vou engordar, vou pegar uma doença. Por isso tem que se cuidar. A mesma coisa o vinho. Se você não tiver o controle, fará mal para você. Mas tudo aquilo que é no equilíbrio, que é dentro da vontade de Deus, não faz mal para a minha vida. Essa é a vontade de Deus. Deus Santo e poder e glória. Se não te faz mal, é bênção. Você começa um relacionamento, e aquele relacionamento desde então não te deixa mais ser feliz. E você está lá: não, mas eu estou orando, Deus vai mudar o quadro. Mas Deus já está te avisando pelos frutos, pelas atitudes, pela situação, que esse relacionamento não te faz feliz. Te deixa chorando pelos cantos, te deixa triste. Mas quando é bênção, quando eu estou na direção, aleluia, mesmo ainda não vendo um milagre, eu não vendo, aleluia, Deus Santo e poder e glória, porque eu não vou pelo que vejo, mas pela fé. Mesmo eu não vendo a situação, mas as atitudes me fazem ser feliz. Os frutos me fazem, aleluia, ter alegria do Senhor, que é a minha força. Então eu sei que ainda, aleluia, glória a Deus, que não está da maneira que eu quero, mas me faz feliz, é de Deus. Porém, se está te fazendo mal, não é de Deus. Porque lutas, todos vão ter relacionamento. Agora, meus irmãos,
Eis a diferença de quem é de Deus e quem não é. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E quem não é de Deus não ouve a palavra. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. O diabo é um trono que uma pessoa, os tronos do diabo, da terra, passam. Mas o trono de Deus é eterno. Não há trono eterno igual ao de Deus. O único trono que é eterno é o de Deus. Por isso, tudo que o diabo vai te oferecer causa dor, causa sofrimento. A diferença de estar no tempo de Deus e no seu tempo. O tempo de Deus, você consegue descansar. O seu tempo, você é impaciente. Quando você não consegue ter mais paciência, paz, é porque você tem que mudar. Você tem que fazer algo para mudar essa situação. Você precisa acionar a tua fé na palavra. Porque Deus fala primeiro quando você dobra o joelho e lê a Bíblia. Paulo disse: por essa causa me coloco de joelhos. Deus santo tem poder e glória. Santo, santo é o Senhor. Quem crê, glória a Deus? Deus não quer te ver sofrendo. Há dois tipos de sofrimentos. O sofrimento que nós sofremos na vontade de Deus e o sofrimento fora da vontade de Deus. O sofrimento na vontade de Deus, Deus passa contigo. O sofrimento fora da vontade de Deus, Deus não passa contigo. Deus santo tem poder e glória. Quando Jesus estava ao ponto de ser entregue, ele disse que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Porque a carne que ele estava na carne, vivendo esse corpo abatido, a carne não queria aquela situação. Mas ele precisava morrer por nós para sermos reconciliados, para que nenhum amor seja igual ao dele, a qual ressuscitou, ainda continua insistindo conosco. O nome dele opera, o nome dele liberta, o nome dele é o mais famoso de Jesus Cristo. O nome dele cura, batiza com o Espírito Santo, regenera. E na cruz, ele disse: Eli, Eli, sabachthani, porque Deus meu, por que me desamparaste? Ali era a carne de Jesus.
a incredulidade que tentou entrar, mas ele já logo entrou em espírito, mostrando que nós sofreremos tentações. Ele teve tentação naquela oração, ao ponto de suar sangue. Por isso ele disse: orai. Que ele ora a Deus? Orai para que não sejais tentados. As pessoas ficam com medo, é a ausência da presença de Deus, a ausência de buscar a Deus. A pessoa tem medo de tudo. Orais para que não sejais tentados. Jesus na cruz, quando ele disse ali, sabactã, ele não pecou, mas ele foi tentado a duvidar que Deus estava com ele. Muitas das vezes passamos por esses momentos de achar que Deus nos abandonou, de achar que Deus não está na nossa causa. Mas Ele vem e nos conforta e nos dá forças para vencer. É Deus dizendo: eu estou contigo, não temas. Onde as pessoas olham como Ele conseguiu, como Ele venceu, é Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. E ao terceiro dia, os discípulos de Jesus reunidos, em uma sala, e Tomé dizendo: será que Ele nos abandonou? Será que Ele não vai ressuscitar? E se Ele não ressuscitar e nos deixar aqui, se foi um engano? Eu só creio se Ele aparecer aqui e eu tocar o cravo das suas mãos. Se eu não ver Ele e não tocar no cravo das suas mãos, eu não creio. E de repente Jesus aparece. Tomé, toca aquilo nas minhas mãos, olha o cravo. Não seja incrédulo, mas seja crente. E eles foram cheios da presença de Deus. E Jesus ressurgiu vitorioso, morto como um cordeiro, mas apareceu a eles glorificado como um leão, na presença do Deus forte, o Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, o dono do juízo, da ordem, da decência, daquilo que é certo. Faça o que é certo e verás a glória de Deus. Deus Santo tem poder e glória. Jesus é fiel. Tantas dúvidas, tantas incredulidades, mas o Evangelho continua. Céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Consegue compreender? Aqueles que estão firmados na palavra podem falar o que quiser, podem inventar o que quiser, podem vir vento, tempestade, mas a casa não cai, porque está firmada na rocha eterna. Mas agora o homem insensato, ele edifica sua casa sobre a areia, e vem o vento, a tempestade, e a casa cai, porque está edificada na areia. Deus Santo tem poder e glória, mas a casa que está na palavra,
aleluia, ela fica firme, porque aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Você pode dar glória a Deus, você pode dar glória a Jesus pela salvação. Ele ordena salvações, é um dom gratuito, é fácil a salvação, é só aceitar em Cristo Jesus, aleluia, e Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Deus Santo tem poder e glória. Jesus é fiel. Santo, santo, santo é o Senhor. Tem que se libertar. Comemos pão em sua presença. Ele dirá: apartai de mim. Tem gente que acha que é sentir o arrepio. O arrepio é virtude sendo liberado para pessoas que estão recebendo curas, libertações, porque acreditam na palavra, estão se convertendo à palavra. Não para aqueles que querem sentir o arrepio por emoção, para me reanimar. Você tem que se converter. Você se convertendo, o ânimo do Senhor andará com você. Amém? Então, o que não te faz mal, o que não te faz mal é bênção. Fico esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Santo de poder e glória. Vamos estar orando pela sua vida em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai fiel, ó Deus Santo de poder e glória, tua graça tem que ser conosco, tua misericórdia, tua benignidade. Ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós estamos visitando essas pessoas que estão com pactos, com outros deuses estranhos, que venham ser libertas. Deus Santo de poder e glória, cativeiro para os irmãos que estão na idolatria, sai dos outros deuses. Deus Santo de poder e glória, ouve a palavra e não pronuncie o nome de outros deuses estranhos nos teus lábios, como está escrito. Santo, 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 Deus poderoso, pega o conselho. Nós estamos aqui, meu Pai, agradecendo o Senhor, invocando o nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que querem blasfemar esse ministério, os blasfemos, você possa estar repreendendo o nome de Jesus Cristo. Deus se arrepender. Não é aquele que blasfemou, é aquele que blasfemar. Jesus disse: aquele que blasfemar contra os cristãos não terá perdão, nem aqui neste mundo nem no mundo vindouro. Ou seja, não é o que blasfemou não terá perdão, o que blasfemar não terá perdão neste mundo e nem no mundo vindouro, será réu de pecado eterno. Ou seja, Deus te dá a oportunidade, depois de ter blasfemado, de se arrepender. Deus toca na sua saúde, a ira de Deus vem sobre você parar de perseguir a obra de Deus. Os que estão com Cristo, os idólatras, falsos, sinagogas, Satanás, como está escrito. Mas Deus te dá a oportunidade para você parar. E vindo a ira de Deus, quem suportará? Por isso Deus é amor, mas é juízo.
que não quer que nenhum homem se perca. Só perde a salvação quando você rejeita mesmo a Cristo, o nome de Cristo, porque o anticristo ele não aceita que fale o nome de Cristo, que é o Espírito que entra na pessoa, criada por Deus para atormentar os pecadores, e não aceita que fale o nome de Jesus. Aí você escolhe se você vai negar a Cristo. Porque se você não falar o nome de Jesus, você vai blasfemar, que você vai começar a perseguir a obra de Jesus, do Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Aconteceu com Saulo, que virou Paulo. Ele era blasfemo. Deus tocou na saúde dele, cegou ele, ficou cego. E não blasfemar mais. Ele se arrependeu, foi curado, se seguiu. E virou o apóstolo Paulo. E perseguia os de Cristo, de Jesus. Que é a preeminência. O Pai fez dele preeminência. E é pelo nome de Jesus, mediador, que nós chegamos ao Pai. Por meio da intercessão de Jesus. A qual disse: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não viesse a desfalecer. Tu, quando converteres, anuncia dos irmãos. Jesus é o mediador, unigênito, como está escrito no Velho e no Novo Testamento, para que ninguém se coloque como predileto. Ele disse: o Pai é maior que eu. Mas ele foi feito, como está escrito, cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo. O Pai ama o Filho e todas as coisas o entregou em suas mãos. Como está escrito no Velho e no Novo Testamento. Evita sofrimento. Tudo que é bom é de Deus. Receba a tua bênção. Receba a tua vitória. Viver sem conhecimento da palavra é viver tropeçando. É viver caindo no buraco. Como nós ensinamos ali, caindo de bicicleta. Deus santo e poder e glória. Agora viver sobre a graça e a verdade. Ainda que você caia, Deus te levanta. Porque você não quis fazer, mas acabou fazendo e Deus perdoou. Agora, quando você quer permanecer fazendo o mal, você vai ser condenado ao inferno. Se arrependei-vos, crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Não fazer mal ao próximo, não cobiçar o que é do próximo, não tomar nada que é do próximo. Isso é um mandamento, se resume muito hoje. E é bom, o mandamento é bom. Amar a Deus, todas as coisas, tudo é elétrico. Isso é bom. E amar o próximo, isso também é bom. Será salvo.
Receba a tua bênção, receba o teu milagre, receba a libertação. Você que está se convertendo ao Senhor, está aceitando Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e agora é só você descer as águas batismais. Você conhece um pregador, uma pregadora que prega, um obreiro, você vai com essa pessoa no rio, na piscina, consagra em nome de Jesus. Troca a água tudo limpinho. Ou no rio, aos correntes. Você pede essa pessoa para fazer a imersão de emergir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E agora você aceitou a verdade. Para se salvar, você persevera na fé. Para melhorar os teus caminhos. Amém? Fico esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente. Aleluia. Uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. As ricas comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, todos digam. Amém. Leva a tua bênção em nome de Jesus.